Olá, vou comentar mais uma questão da Lei 17, Lei Complementar 17 de 1997. Veja bem, compete aos juízes de direito de primeira entrância, vou colocar esse símbolo aqui, mas na verdade é primeira, vou até trocar aqui, primeira. Compete aos juízes de direito de primeira entrância, originariamente, em matéria civil, na forma da Lei Complementar 17 de 97, processar e julgar os itens listados a seguir, à exceção de um, assinale-o. Ou seja, a banca está perguntando quais as letras trouxeram uma competência do juiz de primeira entrância, ou seja, aquele juiz que primeiro tem um contato com o processo, né? Juiz de primeira instância, primeiro grau, e também de primeira entrância, que é aquele juiz que fica no interior. Tá? O juiz de primeira entrância é o juiz que fica no interior, porque a primeira entrância fica no interior. Primeira entrância é a comarca do interior, segunda entrância é a comarca da capital, de acordo com o artigo 8º, inciso 1 e 2 da Lei Complementar 17 de 1997. Beleza, até aí tudo bem, vocês já sabiam. E aí a banca está perguntando, está querendo que você encontre entre a alternativa A, B, C, D e E, uma alternativa que não prevê uma competência do juiz da primeira entrância. Ok? Beleza, tranquilo. Então vamos para a letra A. Os feitos de jurisdição contenciosa ou voluntária, de natureza civil ou comercial e os feitos correlatos, processos cautelares e processos de execução. Bom, se você ler o artigo 98, inciso 1, a linha A, você verificará que, na verdade, a letra A da questão copiou e colou, a linha A, inciso 1, copiou e colou esse dispositivo aqui, ó. Copiou e colou o dispositivo, ó. 98. Compete aos juízes de direito da primeira entrância, originariamente, em matéria civil, processar e julgar, dentre outros, os feitos de jurisdição contenciosa ou voluntária, de natureza civil ou comercial, e os correlatos. Também os processos cautelares e os processos de execução. Copiou e colou o artigo, doutores. Tá? Então, a letra A não é o gabarito, porque realmente a letra A prevê uma competência do juiz civil do interior, beleza? De primeira entrância, ok. Vamos para a letra B, veja bem. É competência do juiz de primeira entrância, juiz do interior, as ações concernentes à comunhão de interesses entre portadores de debêntures e ao cancelamento da hipoteca em garantias reais. Uma ação civil, né? Essa letra B também não é o gabarito, porque realmente essa matéria é da competência de um juiz de primeira entrância, de acordo com o artigo 98, inciso 1, a linha A, item 2, ó, as ações concernentes à comunhão de interesse entre portadores de debêntures e ao cancelamento da hipoteca em garantia destas. Perfeito. Letra C. É da competência do juiz de primeira entrância, juiz do interior. Os feitos que, por força de lei, devem ter curso no juízo universal de falências ou concordata. Ou seja, os processos de falência é da competência do juiz do interior? Sim, de acordo com o artigo 98, inciso 1, a linha A, item 3. Por isso é que a letra C de casa não é o gabarito da questão, não é o gabarito, tá? Porque realmente a letra C trouxe uma das competências do juiz de primeira entrância. Beleza? E a banca quer que a gente encontre uma alternativa que não traz uma competência do juiz da primeira entrância. Beleza? Ok. Veja bem. Letra D. As justificações, vistorias, notificações, protestos, interpelações e demais processos preparatórios destinados a servir de documentos. Artigo 98, inciso 1, a linha A, item
5 diz que essas justificações, exatamente o que está na letra D, é uma das competências do juiz de primeira instância. Ó, justificações, vistorias, notificações, protestos, interpelações e demais processos preparatórios destinados a serviço de documentos. Então, perceba que a banca simplesmente copiou e colou uma das competências do juiz de primeira instância. Simples assim. Ok? Beleza. Letra E. É da competência do juiz de primeira instância, juiz do interior, as ações diretas de inconstitucionalidade. Bom, aí aqui forçou a barra, né? Primeiro, que a ação direta de inconstitucionalidade não está prevista no artigo 98 da Lei Complementar 17. Então, só aí, só com base nisso, se você ler todas as competências lá do artigo 98 do juiz de primeira instância, você verificará que não está escrito ação direta de inconstitucionalidade lá. Por isso, a ação direta de inconstitucionalidade não é da competência do juiz singular do interior, juiz de primeira instância, não é. Tá? Agora, se você lê o artigo 30, inciso 2 da Lei Complementar 17 de 97, você verificará que, na verdade, a ação direta de inconstitucionalidade, ela é da competência do Tribunal Pleno, que é formado pelos 26 desembargadores, membros do Tribunal de Justiça. Beleza. Ok. Tranquilo. Então, assim, a letra E é o gabarito, porque a letra E trouxe uma competência que não é do juiz do juiz do interior. Na verdade, trouxe uma competência do Tribunal Pleno. O Tribunal Pleno fica na capital. O Tribunal Pleno tem as suas competências definidas no artigo 30 da Lei Complementar 17. Ok? Então, perceba que o examinador tentou confundir o artigo 30 com o artigo 98. Lembre-se, o artigo 30 é relevantíssimo para a sua prova. Você tem que ter o conhecimento do artigo 30 da Lei Complementar 17 de 1997. Depois você tem que ter, pelo menos fazer algumas leituras do artigo 98 da Lei Complementar 17. Mas o mais importante mesmo é o artigo 30 aqui, tá? Enfim, eu trouxe outros artigos aqui para fundamentar o que eu vou falar agora. Bom, se você ler o artigo 102, veja bem, coloquei o artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição Federal. Lá está dizendo que a ação direta de inconstitucionalidade, em regra, ela pode ser proposta diretamente lá no Supremo Tribunal Federal em Brasília. Mas para que vai ser proposta uma ação direta de inconstitucionalidade? A ação direta de inconstitucionalidade é abreviada como ADI ou ADIM, né? ADI ou ADIM, mesma coisa, tá? Enfim. Então, a ADIM poderá ser proposta no Supremo se o objetivo for declarar a inconstitucionalidade de uma lei federal ou de um ato normativo federal, ou de uma lei estadual, ou de um ato normativo estadual, que sejam contrários à Constituição Federal. Por quê? Porque no artigo 102 está dizendo que o Supremo Tribunal Federal é o guardião máximo da Constituição Federal. Então, a lei federal que contrariar a Constituição Federal pode ser objeto de uma ADIM no Supremo, em Brasília. A lei estadual que contrariar a Constituição Federal poderá ser atacada poderá ser derrubada por meio de uma ADIM no Supremo. Beleza. Isso é o artigo 102, inciso 1, a linha A. Eu até coloquei aqui se você quiser ler, tá? Beleza. Agora, se nós analisarmos o artigo 125 da Constituição Federal, no parágrafo 2º do 125, vou até corrigir aqui, né? Artigo 125, parágrafo 2º. Enfim, se nós lermos o artigo 125, parágrafo 2º, verificaremos, até coloquei aqui, ó, verificaremos que a Constituição permite que o Tribunal de Justiça Estadual também declare a inconstitucionalidade de lei, ao invés de mandar tudo para o Supremo. Como eu disse, a lei federal contrária à Constituição ou a lei estadual contrária à Constituição poderá ser atacada
por meio de uma ADIM no Supremo, beleza. Agora, imagine que a lei estadual ou uma lei municipal, uma lei do município, seja contrária não à Constituição Federal, mas sim à Constituição do Estado, né? Se a lei municipal ou a lei estadual for contrária à Constituição do Estado, aí, doutores, caberá uma ADIM, não no Supremo, mas no TJ, ok? Na capital do Estado. O Supremo fica em Brasília, na capital do Estado. Então, uma lei municipal de Manaus é contrária à Constituição do Estado do Amazonas. Aí cabe a ADIM no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, que fica em Manaus. E dentro do Tribunal de Justiça existe um órgão chamado Tribunal Pleno, que são os 26 desembargadores do Tribunal de Justiça. Esses 26 desembargadores é que julgarão a ação direta de inconstitucionalidade, a ADIM no TJ. Beleza. Ok? Tranquilo. Enfim, a Constituição Federal disse aqui, ó, a Constituição Federal diz que cabe aos estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição do Estado, Constituição Estadual, vedada a atribuição de legitimação para agir em um único órgão. Então aqui é tipo assim, ó, a Constituição Federal está dizendo que uma Constituição estadual pode permitir a ADIM no TJ estadual, mas não pode apenas uma pessoa ter o poder de ingressar com a ADIM, né? Tem que ser mais de uma pessoa, tem que ser mais de uma autoridade. Por exemplo, o Ministério Público do Amazonas pode propor uma ADIM no TJ do Amazonas. Só que não é só o Ministério Público, porque está escrito aqui, ó, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão. Não pode ser só o Ministério Público. Por exemplo, o governador do estado do Amazonas pode propor uma ADIM no TJ do Amazonas. Beleza. Desde que seja para declarar a inconstitucionalidade de uma lei estadual ou de uma lei municipal contrárias à Constituição do Estado. Beleza, enfim. Isso é o que a Constituição permite. Só que para realmente existir essa ADIM no TJ, a Constituição Estadual e a Lei de Organização Estadual tem que prever esse tipo de possibilidade. E se você analisar o artigo 72.1, a linha F da Constituição do Amazonas, você verificará que realmente a ação direta de inconstitucionalidade pode ser proposta no Tribunal de Justiça do Amazonas. Né? Compete ainda ao Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal em face desta Constituição, ou seja, da Constituição do Estado do Amazonas. Então perceba, se a lei estadual contrariar a Constituição estadual, ADIM no TJ estadual. Se a lei estadual contrariar a Constituição Federal, ADIM no Supremo, que é o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição Federal. Ok? Beleza. Aí, para corroborar o artigo 72, inciso 1, a linha F, temos o artigo 30, inciso 2, a linha A da Lei Complementar 17 de 97, que fala da competência do Tribunal Pleno. Veja bem, ó, ao Tribunal Pleno compete processar e julgar originariamente as representações de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos estaduais e municipais contestados em face da Constituição Estadual. Ou seja, o artigo 30, inciso 2, a linha A, da Lei Estadual Complementar 17 de 1997, simplesmente repetiu o artigo 72, inciso 1, a linha F da Constituição do Amazonas. Ok? Então, perceba só. Quando a Constituição Federal falou aqui, ó, representação de inconstitucionalidade de lei, é a mesma coisa de ação direta de inconstitucionalidade de lei. Tá? Então, representação de inconstitucionalidade, ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, é a mesma coisa. Só mudou o nome, mas o sentido é o mesmo. Tá bom? Enfim, os comentários que eu fiz aqui verbalmente, aliás, na verdade eu já coloquei aqui no nosso material, tá? Eu coloquei 2 observações aqui no nosso material. Veja bem, ó. No Brasil, leis e atos normativos federais e estaduais contrários à Constituição Federal podem ser objeto de ADIM no STF. Aí eu coloquei aqui o artigo.
as leis municipais não podem ser objeto de ADIM no Supremo, não, tá? Porque não está lá na linha A do inciso 1 do artigo 102 da Constituição Federal, simples assim. E a outra observação, que eu já falei, inclusive, é a seguinte: no Amazonas, como exemplo, né, leis e atos normativos estaduais e municipais contrários à Constituição Estadual podem ser objeto de ADIM no TJ. Por que no TJ? Porque é contrário à Constituição Estadual e não à Constituição Federal. Simples assim, tá? Esse é o raciocínio lógico por trás desses dispositivos mencionados aqui em aula. Aí eu coloquei aqui o artigo, né, que fundamenta e tudo mais. Então perceba que as leis federais, elas não podem ser objeto de ADIM no TJ, tá? Porque a lei federal, ela normalmente ela é contrária à Constituição Federal, por isso ela deverá ser objeto de ADIM no Supremo, né? Ok? Beleza? Tranquilo. Então, assim, o gabarito da questão é a letra E, né, porque a letra E disse que a ADIM é da competência do juiz do interior. Errado, conforme a gente viu amplamente. De acordo com a Constituição Federal, Constituição Estadual do Amazonas e Lei Complementar Estadual do Amazonas, número 1797, na verdade, a ADIM ela é da competência do TJ ou do Supremo, a depender da lei que está querendo se declarar inconstitucional. Beleza? Ok? Então, nenhum outro tribunal no Brasil, preste atenção, nenhum outro tribunal no Brasil processará de forma originária, de competência originária, a ADIM, a não ser o Supremo, se for lei federal e lei estadual contrária à Constituição Federal, e a não ser o TJ estadual, ou o TJ do Distrito Federal, né? A não ser o TJ se for lei estadual ou lei municipal contestada contra a Constituição estadual. Ou a Constituição distrital, a lei orgânica lá do Distrito Federal, beleza? Ok. Então, quem tem competência para julgar a ação direta de inconstitucionalidade? Supremo, TJ dos estados e TJ do Distrito Federal. Ok? Beleza. Então, fico por aqui. Daqui a pouco eu volto com mais comentários. Até logo.